Palestra de hoje nós vamos falar, dentro do contexto, né, do estudo da psicanálise e da educação, quer dizer, estreitas ligações entre a psicanálise e a educação. Se a gente for um pouquinho mais rigoroso, a gente vai ver que a psicanálise só pode ser uma reeducação, né? Ela não tem outro status para ser, né? Então, aquilo que estava gerando, né, sofrimento, que estava gerando estagnação do desenvolvimento mental, né, é comprovadamente retomado esse desenvolvimento mental pela libertação do desenvolvimento mental, dos parâmetros, né, necessários para a obtenção do desenvolvimento mental, que é feito pela psicanálise, tá? Então, o tratamento psicanalítico, através da elaboração do conflito psíquico inconsciente, né, consegue desamarrar aquilo que levou à amarração, né, do sintoma, né, aparecendo impositivamente na vida das pessoas e criando percalços e barreiras e tabus e impedimentos, né, à vida das pessoas e, no final das contas, a pulsão de morte, né, fruindo, né, digamos assim, realmente muito, né, e fluindo também, né, uma fruição e uma fluência, né, das pessoas, e que a gente precisa estar consciente que isso vem de nós somos nós mesmos que estamos com esse problema. Esse problema é nosso, nós é que temos que resolver esse problema. E a educação, o nome está dizendo, educação, tá? Educação é para quê? Para você poder, né, digamos assim, sobreviver melhor. Então, o fundamento da educação é a sobrevivência do indivíduo e da espécie, tá? Quer dizer, um contexto existencial em que tem pulsão de morte para ser ligada pela pulsão de vida parametriza a educação, tá? É o que a gente vem colocando claramente aí. Então, as descobertas da psicanálise, saiu fora da curva, pontos muito fora da curva nessa parametrização que é colocada pela estrutura do mundo interno, pela estrutura do mundo externo e pela ligação entre o mundo interno e o mundo externo, né? Se não houver o desenvolvimento que é necessário ser realizado, você vai pagar o preço por isso, seja você quem for, e seja de que forma que isso tenha sido feito. Algumas formas são piores que as outras, né? Então, por exemplo, se eu não tive oportunidade nenhuma, porque eu não tive mãe nem pai, eu fico com mais chance se tiver essa oportunidade, eu fico com mais chance de retomar a evolução, se é que era isso que estava faltando. Mas tem que ver também a minha aderência, né? Tem um conceito de Freud muito bom, que é a adesividade, né, da libido, consequentemente a adesividade, né, da pulsão de morte também, né? A adesividade pulsional, né? A adesividade da pulsão. Então você vê claramente, tem pessoas que têm mania, né? Certas coisas, uma mania disso, mania daquilo, que você explica pelo conceito de adesividade da libido, né? A adesividade da agressividade, que é a energia da pulsão de morte, e libido é a energia da pulsão de vida, então tem uma adesividade. A agressividade é a energia da pulsão de morte, tem uma adesividade, e a pulsão de autopreservação também tem uma adesividade. Então você tem pessoas que são mais tementes, né, mais considerantes, né, digamos assim, dos aspectos de autoproteção, de autoconservação. Outras são mais tendentes, né, a uma mania de qualquer coisa fazer bullying com os outros, agredir os outros, né, ir para atividades agressivas, esportes de ação, uma adrenalina, tem que pular do morro, tem que ficar vendo tubarão na gaiola, como se aquilo ali, vai se enviar um tubarão, sei lá, tem uns tubarões enormes, pô, quer dizer, tem aqueles grandões brancos, mas tem um tubarão branco que é o predador de outros tubarões brancos, quer dizer, então existem monstros, né, digamos assim, soltos pelo mar aí, que pode aparecer aquela gaiolinha ali, não vai segurar o bicho não, né? Então é um perigo você estar no mar, né, procurando, né, confusão com feras, né, como o tubarão branco, por exemplo, né? Mas então, por que a gente está falando isso? Porque é o contexto, né? É o contexto, e que, no caso aí, o principal é ver que isso veio de dentro
do gajo, né? Quer dizer, o cara que quis ir lá, entrar naquela gaiola lá e ficar ali, correndo risco. Ele tem essa veia, né, de aventura, né? Muito, claro que muitos dos seres humanos não fizeram a curva, né, exatamente por causa desses riscos, né, digamos assim, que se dispõem a correr, né? Mas, de qualquer maneira, essa frase fica, o título dessa palestra é: o contexto existencial parametriza a educação. Então, Freud trouxe essa parametrização, esse contexto, qual é o contexto, principalmente no que se refere ao mundo interno e ao limite que esse mundo interno dá e, digamos assim, as interações reais, realísticas, que existem entre esse mundo interno e o mundo externo. Tá? Então, como a gente já falou aqui algumas vezes, o mundo externo é chato, limita, cria dificuldades, mas possibilita a vida. Se você fizer o dever de casa direitinho, se você fizer as ações específicas de resolução dos problemas, né, você vai ficando cada vez mais forte, a sua autoconfiança vai aumentando, seu amor próprio vai aumentando, né, a sua autoestima também vai aumentando dentro da realidade, você realmente se torna capaz de resolver a maioria dos problemas que aparecem para o ser humano. Parece fácil, mas não é, né? Porque a maioria não consegue fazer isso, né? Então, a maioria das pessoas, infelizmente, não consegue fazer isso. Mas eu acho que é muito também pela influência da perversão na sociedade, de perverter os valores, perverter os costumes, perverter as instituições, né? E dizer que não está fazendo nada demais, né, que aquilo ali é aceitável, né? Quer dizer, então, no momento que você cria, né, uma instituição, ela precisa ser respeitada, né? Ela precisa ser sempre, né, discutida, sempre aprimorada, mas, antes de tudo, respeitada. Então, essa instituição humana, ela precisa ser respeitada e questionada, é preciso questionar. Você não pode ficar... sim, de vaca de presépio, né? sem nenhum questionamento em relação a coisas que realmente não tem a menor chance de resolver o conflito existencial e ficar se dedicando a combater, né, a psicanálise de todas as maneiras, como a gente vê por aí. São várias técnicas de resistência à psicanálise, nós vamos fartamente falar sobre isso. Muitas palestras, nós vamos colocar isso muito claramente. Né? Eu falei no assunto, vou até falar logo aqui. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ver é que a psicanálise suscita resistência em todos nós. Tá? Então, não tem nada que garanta que sucessores de Freud, né, digamos assim, que pensam Freud, que falam de pensamento de Freud, ao invés de falar de observação deixada por Freud, né? Não tem nada que garanta que essa criatura não esteja a serviço da resistência à psicanálise. Pelo contrário, até prova em contrário, essa criatura está a serviço da resistência à psicanálise. Porque a experiência psicanalítica precisa ser pesada na balança antes de você criar novos conceitos em psicanálise, né? Então não vale conceitos especulativos, narrativas, pensamentos. Não é um pensamento de Freud, é a descrição de fatos trazida por Freud. Pô. Começou com Breuer e Freud e seguiu com Freud. Então, nós estamos lidando com fatos corroborados, né, pela experiência com as pessoas. Tá? Então, tem várias testemunhas, né, digamos assim, vários agentes, né, digamos assim, que testaram essa experiência psicanalítica, que sabem muito bem o que é uma experiência psicanalítica. Tá? Então, não é possível continuar essa prevalência, né, digamos assim, de uma organização mental, né, digamos assim, cultural, né, muito aquém, né, do que uma análise proporciona para uma analisando que faça o trabalho direitinho. Tá? Então, realmente, a psicanálise freudiana, winnicottiana, né, abrahamiana, ferenciana, né, secheriana, kleiniana também. Essa psicanálise, né, que tem fundamentação na realidade, né, do trabalho, das coisas, ela consegue reverter uma depressão, consegue reverter psicose, dependendo do talento do terapeuta. Se for um Winnicott, se for uma doutora Sechai, uma Frida Frohaspa, né, quer dizer, a coisa vai melhorar.
linfoma Cushing, né? Até autismo pode melhorar também com esses grandes terapeutas que têm um referencial psicanalítico, tá? E há uma unanimidade, né, dentre nós, né, digamos assim, de reconhecer isso que a gente está trazendo nessa terceira palestra de psicanálise e educação. Há um contexto existencial que parametriza a educação, tá? E o dever precisa ter feito. Até aqui tem uma recapitulação: o bebê nasce com a tarefa de se adequar à realidade interna e externa, é comprovada pela existência da fome, da sede, da pulsão sexual e respiração. A respiração, por exemplo, é ciclo da existência do mundo externo, né? O ar está ali, você está respirando. Toda hora você está interagindo com o mundo externo, o mundo interno interagindo com o mundo externo através da respiração. 16 a 24 incursões respiratórias por minuto, IRPM, né? Clínica médica, por minuto. Quer dizer, mais uma 20, uma incursão respiratória a cada 3 segundos. Vezes 20, 60. 60 segundos. Então, 20 incursões respiratórias. Toda hora você está trocando experiência com o mundo externo. Não tem como escapar dessa. Não tem como dizer que isso não existe. Não tem como dizer também que não é importante a relação da mente com o corpo. Fundamental, né? É fundamental. Então, a realidade interna do bebê é de uma tendência inata, estrutural, inevitável, a produzir alucinações, de estar obtendo satisfações pulsionais determinadas pelas necessidades da vida. Estas alucinações são produzidas todas as noites nos sonhos. Então, uma coisa que aparentemente é lá de trás do bebê, né? E que perdura por toda a vida, do início ao fim, né? Então, essas alucinações que são frequentes de ocorrer em vigília no bebê também durante a noite, na forma de sonhos, elas continuam acontecendo na nossa vida 4 a 6 vezes por noite, né, nos sonhos, tá? Comprovado neurofisiologicamente, irrefutável, fato irrefutável, que não tem como especulação nenhuma dizer que não existe, né? Então, sonho toda noite, 4 a 6 vezes. É que nem a respiração, são 16 a 24 incursões respiratórias. Quem não tem isso está morto. Vivo, ser vivo, tem 16 a 24 incursões respiratórias por minuto. Isso é um fato. Não tem como quebrar essa. Dizer que o ser vivente não interage com o mundo externo. O bebê precisa da participação resolutiva, atenta, adequada e carinhosa da mãe para a realização das ações específicas necessárias à satisfação da fome, da pulsão sexual e também de todas as outras pulsões. Se descobrir mais alguma pulsão aí, se é pulsão, ela vai cair no mesmo modelo aqui. Não tem como quebrar essa também, né? Então, o bebê, com essa ajuda, deve se tornar capaz de aprender. Olha a educação. Na educação, o professor tenta ensinar, né? E o aluno tenta aprender. Tá? Então, é ensinar a aprender. Ensinar a aprender. Né? Isso é que é educação. Então, é preciso que eu consiga despertar as forças de capacidade de aprendizado do aluno. Claro que isso depende de relação transferencial entre o aluno e o professor. Se eu for com a cara do professor, vai ser difícil de aprender. Se eu for com a cara do professor, vai ser mais difícil. Vai ser mais fácil, né, aprender. Em 1920, após relutar por aproximadamente 30 anos, Freud se viu obrigado a reconhecer a importância decisiva da opção de morte na vida do ser humano. Ela já estava nas entrelinhas de todos os seus textos, ora como o neurônio catexizado que descarrega, princípio da inércia neurônica do projeto lá de 1895, ora como uma busca irracional de prazer, uma coisa contraditória, né?
ora como um processo primário inconsciente que visa só a sua satisfação, etc. Agora, aí vem as questões, dados clínicos, né, que a gente pode e deve explicar pela ação da opção de morte. Né? Na minha experiência, isso me parece algo claríssimo, né, irrefutável. Né? Como explicar o fracasso e o desinteresse em educar uma criança, por exemplo? Então, tem mães que não têm interesse nenhum em educar criança nenhuma, não querem saber de coisa nenhuma. Aí eu cito aqui algumas coisas para vocês pensarem, se vocês acham que isso pode ser causado pela ação da opção de morte ou não. Por exemplo, como eu já falei, o fracasso e o desinteresse, né, em educar uma criança, por exemplo. Claro, com a criança, supondo-se a criança dentro da curva, né, de normalidade, de aceitabilidade, né, da faixa de normalidade, né, de possível normalidade. E o bullying, por exemplo, porque tão frequente, né, o bullying, né, que tenta humilhar as crianças, tenta pegar o pé, o bode expiatório, né, ou que está na berlinda para ser maltratado, para ser atrapalhado, né, esculhambado, né, e a crueldade, né, e a falsidade, e a busca pelo poder, e a competitividade com desprezo ao perdedor, e a falta da solidariedade social, e a omissão, e aí vai, né? Tanta coisa, né, que não tem muito como você explicar, a não ser, né, através da concepção, da aceitação da existência de uma opção de morte atuando, né? Na medida que é uma coisa universal que acontece em todas as culturas, né, e que é um padrão digamos, de relacionamento e de reação bastante fácil de ser observado em todos. Né? Então, muito bem, o conceito de pulsão de morte explica tudo isso e muito mais. A pulsão de morte age no psiquismo através da inércia, da preguiça, da inocência, da ignorância, da agressão, da destrutibilidade, da maldade, da busca cega pelo poder, da mentira, da falsidade, da omissão. Segundo Freud, a pulsão de morte tem como objetivo o retorno às formas inorgânicas de existência, sendo um dos titãs do nosso psiquismo. Eros, que é a pulsão de vida, e Deus do amor, né? E Thanatos, tá? A morte, né? A pulsão de vida, obviamente, existe. Tem gente que quer dizer que a pulsão de vida não existe, né? Então, a pulsão de vida, obviamente, existe, pô. A julgar pelos seres vivos existentes dos leitos vulcânicos submarinos em fendas abissais, a pulsão de vida é muito forte. Os extremófilos que o digam. Bobeou, a vida se instala, né? Entretanto, parece que a realidade com a qual o bebê precisa aprender a lidar é esta, de um conflito entre poderosas forças reacionárias, com sentido apontado para as formas inorgânicas de existência e poderosas forças também compulsivas no sentido de ligar, organizar, manter, criar novas alternativas, lutar, né? Não desistir. Pulsão de morte versus pulsão de vida. Thanos versus Eros, respectivamente. Tá? A gente lembra Melanie Klein, fala lá do seio mal, né? E vou ler aqui. Segundo Melanie Klein, psicanalista da denominada Escola Inglesa de Psicanálise, o bebê usa a relação com o seio e com a mãe para derivar temporária e imprescindivelmente grandes quantidades de pulsão de morte para essa relação. Tá? Ele precisa, então, também usar esse espaço de relação interpessoal para agredir, destruir o seio, se livrar da pulsão autodestrutiva, que seria autodestrutiva de uma forma que ele não teria como suportar por falta de recursos. Né? Então, o mecanismo usado basicamente é a identificação projetiva, que consiste em colocar dentro do objeto a pulsão de morte, que é originária do psicossoma do bebê. Surge aqui o seio mal. E a gente vai... Aí o Winnicott fala dessa mesma fase, a fase de ilusão, né? E
Freud, já em 1924, no texto Problema Econômico do Masoquismo, de 1924, quer dizer, antes de Melanie Klein, antes de Winnicott, né? Ele mostrou ser o masoquismo primário e o sadismo secundário, resolvendo o problema do tipo ovo ou galinha, né? Quem nasceu primeiro, masoquismo ou sadismo? Resposta, masoquismo. A pulsão de morte vem do corpo, se investe primeiro no ego e daí deriva para os objetos, se transformando em sadismo. Portanto, o masoquismo e o sadismo é estrutural na vida psíquica do ser humano, estando sempre presente desde o início em todas as relações interpessoais, exigindo um trabalho psíquico de contenção, elaboração, sublimação e transformação em valores humanos, solidariedade, respeito, por exemplo. O sadismo é a derivação da pulsão de morte para a relação com os objetos, podendo ser percebido nos diversos tipos de crueldade, maldade, humilhações infligidos às outras pessoas por ação de um indivíduo ou grupo. Psicopatia é um conceito desenvolvido pelo psiquiatra alemão Kurt Schneider e se aplica ao que se chama na CID-10 de transtorno de personalidade antissocial F60.2, que nós estamos falando aqui, porque o ponto de fixação desta entidade, né, nosológica, psicanalítica e da CID-10 é a fase oral canibalística. Tá? Lá atrás. Essas criaturas psicopatas, né, lesam o próximo de diversas maneiras, cometendo todo e qualquer tipo de crime. Vemos que se enquadram em um comportamento idêntico ao do bebê de até 4 meses de idade. Isso caracteriza, portanto, a forma mais reacionária e atrasada de estar no mundo. Então, não é a psicose que é a forma mais atrasada de estar no mundo, não, tá? Essa forma aqui, a pessoa pode chegar na presidência da República, no Congresso Nacional, não tem nada que impeça, por causa da dissociação cognitivo-afetiva. Mas, se você for ver o que realmente está acontecendo, sai de baixo, porque é destrutivo, muito destrutivo, né? E é irremediavelmente destrutivo. Tá? Então, essa aí é a forma mais reacionária e atrasada de estar no mundo, com uso compulsivo, exclusivo, inexorável e imutável da relação interpessoal como válvula de escape para a pulsão de morte. A inércia psíquica é quase total. É só isto que foi assimilado pelo aparelho psíquico dessas criaturas. Todo o restante, afetivamente falando, não tem registro. É uma verdadeira morte psíquica muito perigosa no convívio social e impossibilitadora de qualquer aprendizado emocional. O seu QE é próximo de zero. Aqui eu não cheguei a colocar aí até mesmo abaixo de zero, quer dizer, né? Porque tem alguns casos que é estarrecedor, né? O grau de imbecilidade emocional é estarrecedor, né? Em alguns casos. Aqui num outro esquema, né, que a gente fez para essa palestra, falamos também desse contexto existencial. Lembramos que a educação da pulsão de morte passa pela autoagressão, que vai levar ao amor e à sabedoria. A gente tem que transcender a autoagressão também, né? Sai da agressão aos outros para a autoagressão e tem que ir em frente, tem que trabalhar mais e chegar na sabedoria de lidar com os problemas e resolver os problemas. Tá? Isso depende de uma fusão pulsional interna e que a gente chama de amor próprio. Então, não tem como amar ao próximo sem amar a si mesmo. Tá? Então, aquela máxima lá do catolicismo antigo, da religião antiga, ama ao próximo como a ti mesmo, pela psicanálise, eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Ou o meu amor pelo próximo é uma emanação do meu amor por mim mesmo, porque a pulsão de morte está dentro de mim, é produzida por mim, e eu preciso neutralizar, né, a pulsão de morte antes de me amar e de amar a quem está próximo de mim. Né? Essa que é a descoberta da psicanálise, a evolução da psicanálise. Tá? Outros sinais, como eu já falei, a obra de Freud precisa ser lida conjugação de textos, né? Não basta ler um texto só, é preciso conjugar os textos. Então aqui nós fizemos um pequeno exemplo, né, de como que isso é verdade. Né? Então, por exemplo, eu preciso saber que existe o retorno da libido ao ego. Freud fala disso em 1914 e 1915. Vamos ler lá a Introdução ao Narcisismo, de 1914, vamos ler os textos metapsicológicos de 1915, em especial o Inconsciente, Pulsões e seus destinos, né?
para realmente compreender esse retorno da libido ao ego, que é devido a um recolhimento, então, pulsional para não lesar, né, a mãe, né? Então, o bebê de 4 meses de idade, ele percebe que ele não pode continuar lesando a mãe, que ele não pode continuar contando de que ele vai entrar e sair de dentro da mãe, devorando, destruindo o corpo da mãe na fantasia. Ele não pode mais usar esse recurso, ele vai ter que assumir essa opção de morte de alguma maneira. Outros textos assim, importantíssimos, que nós vamos inclusive elencar em algumas palestras, aqui como Luta e Melancolia, 1917, quando nós vamos falar sobre a tristeza, a depressão e a melancolia. A diferença entre essas três entidades frequentíssimas na vida da gente, que a gente vai destrinchar isso aí do ponto de vista psicanalítico para ficar bem claro. E o texto Luta e Melancolia, aconselho os interessados nessa temática da tristeza, depressão e melancolia, o discernimento, a diferença entre elas. É um texto imprescindível porque fala, né, da identificação do ego com o objeto perdido, que na verdade é um objeto perdido porque foi lesado pela ação sádica do ego nessas fases iniciais da vida. Então isso gera um sentimento de culpa tremendo, que é característico da melancolia, da esquizofrenia também, da neurose obsessiva. Essa culpa aí é preciso também que as pessoas conheçam bem como é que essa culpa se forma na mente do ser humano, né? Ela é o sustentáculo da autoagressão e que não tem poder técnico, condição técnica para resolver os problemas existenciais. Não adianta cultuar a autoagressão que não vai conseguir resolver, né? E muito menos eliminar, né, os indivíduos humanos a esmo, né, como é feito aí não só pelos exterminadores, mas como por alguns grupos culturais aí, né, que estão agindo aí em nome de ideais impossíveis e que são pretextos, na verdade, para, dizem eles, que é para fins, né, digamos assim, altruísticos e progressistas, e quando, na verdade, o que está acontecendo é uma maldade horrorosa, eliminando milhões de pessoas sem noção do que estão fazendo, né? Impedindo várias vidas de se desenvolverem. Bom, historicamente. Bom, transcender a perversão é outra palavra de ordem, digamos assim, imprescindível, inestimável saber disso, né? Que nós estamos aqui para transcender a perversão polimorfa primária. Nós estamos aqui para evoluir, né? O Espiritismo diz, né, que o espírito está aqui para evoluir. Então, até superficialmente a psicanálise concorda com isso. Agora, evoluir com culpa não vai dar para evoluir, não. É preciso transcender a culpa. É a sabedoria e o amor próprio que podem realmente ajudar a humanidade, né? O indivíduo e a humanidade. Então, é preciso transcender a psicose e a neurose, superar a autoagressão, né, através da conexão do ego com a realidade, né? A identificação com o agressor leva à perversão, né? E a identificação com o objeto perdido leva à melancolia, que é uma perversão contra si mesmo, né? Na medida em que a pessoa pode morrer, né, nessa, e a qualidade de vida fica muito ruim mesmo, né? Disponibilizar a pulsão opcional, Freud, 1920-1923, para a relação consigo mesmo e com os outros. Amor próprio, amor à vida e aos seres vivos, interesse do ego, criatividade, amor, sabedoria, sublimação. Sublimação é sabedoria, autoconhecimento, autoproteção, autoajuda, autoconhecimento é autoproteção, autoconhecimento é autoajuda. Reconhecer, né, que é melhor, muito melhor viver com a obtenção do prazer possível em conjugação com respeito à individualidade humana, né? A mãe, suficientemente boa, faz gosto, né, de que o seu filho tenha iniciativa própria e que aprenda a ter sabedoria para fazer as ações específicas, né? A cartilha psicopedagógica de Freud tem 5 pontos, né? Amor próprio, autoestima, autoconfiança. Estou colocando esse terceiro ponto que não colocava antes. Autoconfiança,
boa noção de realidade, de aprender a lidar com a realidade, aceitar a realidade e criar condições para a elaboração do complexo de Édipo. Tá? Lembrar do bloqueio da extroversão pulsional, que foi descrito por Freud em 2 textos sobre psicose de 1925, a perda da realidade na neurose e na psicose, neurose e psicose, os 2 textos de 1925, onde os baluartes da egodistonia estão estabelecidos ali e explicam, né, a psicose como, além do retorno da libido e da pulsão de morte ao ego, no narcisismo secundário e masoquismo secundário, tem também esse bloqueio da extroversão da pulsão pulsional. Onipotência, crença na magia e sadomasoquismo são os grandes inimigos do desenvolvimento mental do ser humano. Tá?